Bom, muito boa tarde a todos. Estamos então no segundo painel da família. O tema que vamos tratar agora é proteger e promover as famílias na periferia da pobreza. Queremos agradecer a presença de todos, também do painel que nos vai ajudar a fazer esta reflexão, e aquilo que pretendemos neste momento de comunhão entre todos seria falar sobre proteger e promover as famílias na periferia da pobreza. Esperamos ser um contributo para estimular a reflexão sobre a responsabilidade das sociedades, promover e preservar as famílias em situação de periferia e, em segundo lugar, estimular a reflexão sobre os desafios de missão que esta situação atual coloca aos cristãos, pessoalmente, nas suas famílias e na sua atividade institucional. Em primeiro lugar, irá falar a professora Rita Xavier. Não nos vamos alongar na apresentação para privilegiar o tempo de discussão no final com todos. De qualquer forma, é um privilégio tê-la connosco, pela experiência que tem como jurista. É membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, é membro do Conselho Científico do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa, do Instituto Português de Processo Civil, do Centro de Direito da Família da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sócia do Centro de Bioética de Coimbra, da Associação Portuguesa de Canonistas, do Instituto Luso-Brasileiro de Direito Comparado e, se calhar, ainda mais outros encargos. De qualquer forma, é mãe de 4 filhos e, portanto, aguardamos com alguma expectativa, porque no primeiro painel da tarde nós falámos de famílias onde há uma casa, onde há pai, onde há mãe, onde há filhos que têm pais e onde há pais que têm filhos. Este painel destina-se a fazer um pouco o contraditório, se podemos assim dizer, desta situação, não é? E que é uma cave, um buraco da nossa sociedade. Portanto, estas famílias em várias periferias. Professora, por favor. Muito obrigada. Eu queria agradecer, na pessoa da Idalina e do António, o convite para participar neste congresso. Desde manhã que tenho aprendido muitíssimo e espero continuar a aprender. E agradeço sobretudo a participação neste painel, que para mim tem um sabor histórico, porque amanhã é o primeiro Dia Mundial do Pobre e, portanto, participar hoje num painel com este título, Proteger e Promover as Famílias na Periferia da Pobreza, tem para mim um significado imenso. É a primeira vez que estou a celebrar o Dia Mundial do Pobre e neste contexto de proteger e promover as famílias. O Papa Francisco pediu-nos pediu-nos obras concretas, e isto é muito pouco como obra concreta. Ia começar por referir as palavras do Papa sobre a grande dificuldade do mundo contemporâneo em identificar claramente as situações de pobreza, e as situações de pobreza muitas vezes são de pobreza de relações, pobreza, a família como relação, vimos as famílias como relação, e a importância determinante das relações precoces, que vimos no painel anterior, do estabelecimento das relações precoces, e o impacto terrível que são a pobreza das relações. Portanto, vamos pensar no proteger e promover as famílias na periferia da pobreza, mas identificando claramente a questão a que pretendemos responder, como diz o Papa, com uma nova visão de vida e de sociedade, através desta cultura do encontro, e fazer sentir o amor que rompe o ciclo da pobreza, é romper o ciclo da solidão.
O que me foi pedido, eu sou uma académica e jurista, as duas coisas juntas é terrível. E então o que me foi pedido foi para focar a questão da promoção e da proteção das crianças em Portugal. Ora, logo, esta questão é posta a tónica na criança. O reforço do jurídico entre nós tem sido posto na formulação dos direitos para proteger situações de injustiça. Estas situações de injustiça nas crianças são injustiça que tem a ver com falta do cumprimento do dever ser. O que é que deve ser? As crianças nascerem, crescerem, como foi dito há bocado, nascerem e crescerem no seio, costuma-se dizer, de uma família. Aliás, o direito subjetivo que costuma ser formulado a este propósito e que vem nas leis, que vem nas convenções internacionais, é o direito da criança a uma família. Eu costumo começar por explicar aos meus alunos que não é o direito a uma família, que é o direito à família, o direito à sua família e, em primeiro lugar, o direito à família de origem. Porque foi também demonizada a chamada, há bocado o professor João Duque utilizou uma palavra que eu me recuso a utilizar e, portanto, não vou dizer aqui, mas há outra também que eu também me recuso a utilizar, mas vou ter que dizer, como dizem agora, aspas, entre aspas, que é a família biológica. Portanto, utilizou-se essa palavra para biológica, para adjetivar. Eu recuso-me a adjetivar família. Eu, aliás, nem utilizo numerosa, quer dizer, eu não digo, nem sequer digo isso. Digo sempre família, ponto. Porquê? Porque não vamos adjetivá-la. Porque uma família numerosa é igualzinha, tem o mesmo valor que a família que não é numerosa. E, portanto, sou fundamentalista neste aspecto. E, portanto, digo família, ponto. Então, pronto, estão a ver que isto é terrível. Ninguém me aguenta. Mas digo a sua família. E, portanto, vou dizer, ou se quiser, posso dizer a sua família de origem. Nós sabemos que os dados disponíveis sobre o acolhimento de crianças em Portugal é terrível, em consequência da retirada das crianças juntos da sua família. Aliás, eu recuso-me a falar do direito das crianças. Não há direito das crianças, eu digo sempre direito é da família. O direito é da família. Porque falar de direito das crianças já está a tentar isolar a criança não existe fora da família. Ou se falar do direito dos idosos é isolar o idoso. Quer dizer, uma das grandes batalhas da nossa civilização é a da linguagem. Isto não são questões semânticas, são questões com profundas realidades. Mas eu vou passar ao meu tema. Vou passar ao meu tema. Mas não nos podemos esquecer que quando engolimos as palavras, estamos a engolir ideologia. Estamos a engolir ideologia. Portanto, vamos dizer o direito da criança à sua família. O direito da criança não é a uma, é à sua, à família de origem. Bom, os dados disponíveis sobre o acolhimento das crianças em Portugal, é evidente que muitos dos números são devidos a situações de negligência, maus tratos e abandono, mas há muitas situações que vêm a lume que são devidos a exageros quanto à avaliação das situações de negligência. E há muitos casos em que a retirada das crianças das famílias é precipitada e pouco fundamentada. Porquê? Porque há uma idealização das relações de paternidade e maternidade, das relações de família, sobretudo porque as relações pais e filhos deixaram nas gerações mais recentes de serem vividas normalmente, entre aspas. Pronto. Os filhos não aprendem agora a serem filhos, nem pais, nem com os pais que não querem. Não querem. Eu fui avó há 15 dias. Acham que a minha filha quis aprender comigo? Acham que a minha filha quis aprender comigo a tratar o bebê? Não, não quis. Quis aprender com a internet.
Ela não quis aprender, nenhum deles, nem o marido nem a mulher, quiser aprender como é que se amamenta uma criança. Não, 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 não. Ela quis aprender tudo com uma folha Excel, uma aplicação, as amigas, etc. Portanto, eles não querem aprender, eles não querem aprender. Não conseguimos, aliás, nem os meus alunos querem aprender comigo. Eu neste momento eu estou muito contente de ter um auditório que me está a ouvir. Eu tenho normalmente uma sala de alunos que eu estou a falar e dizem, professora, não é nada assim. É, sim, senhora. Não, e começam todos, e ficam admirados. Pois é. E ficam admirados quando vão procurar aquilo que eu estou a dizer. E é verdade. É mesmo. Porque eles não acreditam quando eu digo. Portanto, eu sou super competente. E depois eu acabo por dizer sempre, eu nunca me engano, eu sei tudo. Nunca me engano e raramente tenho dúvidas. E depois de 2 ou 3 semanas em que eles estão sempre a discordar de mim, depois vão ver, né? Eles então têm os rendidos. Mas agora a minha filha também já quer aprender de mim. Mas primeiro demoramos muito tempo. Bom, isto que é que eu queria dizer? Vou voltar. Neste momento temos uma reação. Há 15 dias tivemos uma reação do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que houve um juiz, por acaso eu conhecia o juiz, que retirou a uma criança, que considerou uma criança em situação de adotabilidade. E, portanto, fez cessar as relações da criança com o seu pai. A mãe tinha desaparecido logo aos primeiros dias de vida e, portanto, ela só tinha relações, estava institucionalizada, a criança estava institucionalizada desde que nasceu, mas o pai ia visitá-la periodicamente e, portanto, mas de qualquer maneira a criança já tinha 2 anos, vivia desde que nasceu na instituição. O pai não tinha condições para a ter e, portanto, o que se preparava era para a criança de viver toda a vida assim, até à maioridade. Eu conhecia o juiz, senão até desconfiava, porque realmente conheço muitas decisões em que as crianças são retiradas aos pais por questões, não é de negligência, não é de maus tratos, nem é de abusos, mas por situações de pobreza, por falta de higiene, por falta de irem à escola, muitas vezes porque são muitos filhos e as assistentes sociais, que são pessoas às vezes fantásticas, mas não compreendem que a filha mais velha de 6 anos ou de 10 anos trata dos irmãos. Ora, eu, quando tinha 10 anos, tratava do meu irmão recém-nascido e mudava-lhe as fraldas quando a minha mãe saía e não me considerava explorada. Mas hoje entende-se isto que é maus tratos para a miúda de 10 anos que muda a fralda ao irmão. É evidente que é um bocado cultural, não é? Se num determinado ambiente, em uma determinada escola superior, numa determinada universidade, as pessoas, as assistentes sociais, serviço social, apreenderam, ou na psicologia, que uma criança de 10 anos não pode ter essa responsabilidade. Quando se chega e vai ver uma criança de 10 anos no interior de Portugal, profundo, a tomar conta de uma criança, bebê, a mudar-lhe a fralda, acha isso maus tratos para as 2 crianças. Pronto, então, isto para dizer que vi uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que suspendeu a decisão do nosso juiz. Porquê? Porque já corre no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que em Portugal se retira muito facilmente e as crianças aos pais por motivos de pobreza, por motivos de que não há violência, que não há abusos, que não há abandono, mas só por motivos de pobreza e falta de condições. Portanto, não há apoio, em primeiro lugar, junto dos pais, junto da família, embora a nossa legislação diga que a criança tem direito à sua família e diga que as primeiras medidas devam ser as medidas de prevalência na família. Bom, eu acho que já me adiantei um bocadinho, mas posso dizer uma coisa. Queria dizer que aspectos que podíamos mudar, qual era a nossa visão cristã. Eu queria dizer que a abordagem das crianças, no ponto de vista da idealização e no ponto de vista da criança-projeto e da idealização, da criança programada, a criança selecionada, é uma questão cultural que perpassa toda a nossa sociedade. Também é idealizada a relação de adoção.
Eu costumo dizer que já vi várias decisões em que os pais adotivos também são abusadores, os pais adotivos também podem ser negligentes, os pais adotivos também querem, de repente cai-lhes uma criança em cima e eles de repente querem entregar a criança. Portanto, há de tudo. Portanto, não podemos também idealizar esta ideia. Temos crianças institucionalizadas em que a única pessoa que tem esperança na relação de adoção é a própria criança. Portanto, esperar demais das instituições ou esperar que venham encontrar uma família ideal para aquelas crianças, quando com certeza a família ideal seria aquela, também é utopia. E queria dizer que compete-nos a nós, sociedade civil. Isto é um grande problema, que é um problema transversal. Eu trabalho na minha área de investigação, sobretudo com o princípio da subsidiariedade e também com o princípio de reciprocidade, que é a ideia que em Portugal, aliás, vê-se isto, viu-se agora na questão dos incêndios, viu-se das questões da propriedade, da organização do território, de tudo, e também neste âmbito da proteção das crianças, se vê a nossa fragilidade da sociedade civil. Tem várias causas, mas no âmbito das crianças e no âmbito das famílias, nós podíamos aprender muito com os países da Europa do Norte, dos países... Eu tenho que me moderar e dizer quanto tempo é que me falta. Da Europa do Norte, e alguns países anglo-americanos, nos Estados Unidos, que nós vemos que têm comunidades locais muito fortes. Portanto, o que está na moda é uma coisa que tem a ver também com isto, com a dinâmica comunitária, a responsabilidade, que também já é ensaiada nas chamadas comissões de proteções de jovens, não é? As comissões de proteção, que devia ser uma chave mestra. Toda a gente diz que nós, em Portugal, temos boas leis, e temos boas leis no âmbito da justiça de jovens, mas às vezes é difícil, há bloqueios, não é? Porque estamos à espera sempre que o Estado Central resolva e cada vez mais se sente que a sociedade europeia em geral e a portuguesa em particular tem necessidade de repensar o seu modelo de desenvolvimento, não é? De se reinventar quanto ao modelo de desenvolvimento. Não é só, quando falamos disto, no que concerne à ciência, à tecnologia, aos modos de expressão, ao consumo, à comunicação, mas no que diz respeito ao fundamento mesmo das sociedades, no que diz respeito às comunidades intermédias, às comunidades locais e à família. E cada vez mais temos que exigir que seja a partir da família que se deve configurar, que se deve proceder e repensar a configuração das comunidades locais. Portanto, na medida em que as comunidades locais são redes de famílias, não é? Relações entre famílias. Isto parece uma conversa de música, mas as famílias precisam de serviços externos. Escolas para os filhos, transportes, centros de saúde, centros de dias para os idosos. O facto de que todos os âmbitos externos são autorreferenciados, ou seja, atuam cada vez mais em relação às próprias necessidades internas, sem ter em conta as exigências próprias das famílias, e isto está a produzir danos nas próprias comunidades e nas próprias famílias. As famílias estão sozinhas perante mundos externos que giram sobre si mesmos. Quer dizer, nós continuamos a discutir, isto viu-se agora, nós continuamos a discutir na base de Estados centrais que mandam nas organizações do território em termos de municípios e de freguesias. Só quando os municípios e as freguesias se emancipam da lógica dos partidos... Eu não sou política, mas, quer dizer, vejo isto. Quando se emancipam, é que começam a pensar nas redes familiares, não é? E, se não, são mundos externos que giram sobre si próprios, que não são organizados em função das necessidades das famílias, que não são organizados o que é que as famílias precisam como para os seus filhos, para as suas escolas, para os seus tempos livres, para o seu desporto, para as suas...
que nós vemos, por exemplo, nas comunidades, quer dizer, eu vejo isto, eu não tive em Inglaterra, mas vejo o que é as comunidades dos nortes da Europa em relação às questões das... Inglaterra vejo nos filmes. Cada comunidade tem as suas organizações próprias. As suas organizações próprias, as suas feirinhas, as suas coisas, os seus centros de dia, as suas escolas, os seus centros. Quer dizer, não é o Estado que vai lá decidir se há escolas ali ou não há escolas ali. São as próprias comunidades que têm. Portanto, o nosso problema, muitas vezes, é das comunidades intermédias. Tem a ver com... que tem impacto com a família. Bom, associativismo. Eu tenho 2 amigos, aliás são amigos dos meus filhos, que me pediram ajuda para grandes programas. Por acaso eles funcionam em Lisboa, não se conseguiu que funcionasse no Porto, que auxiliam, tentaram auxiliar, portanto, apoiar famílias. Uma chama-se as Super Babysitters, não sei se conhecem. Mas ele tentou primeiro, portanto, fazem babysitter, como o próprio nome diz, mas também trabalho de casa, não é só, a pessoas, a famílias que precisam de apoio junto dos filhos. Mas a primeira coisa que ele tentou fazer no Porto foi ir passear as crianças que estão nas instituições. Mas isso foi bloqueios e bloqueios e bloqueios do ponto de vista do exercício das responsabilidades parentais, do ponto de vista jurídicos da tutela, do ponto de vista do Estado. Portanto, só através do apadrinhamento civil é que se consegue dar apoio a estas crianças, mas, de qualquer modo, fazer projetos de ajudar a fazer trabalho de casa, junto de famílias, que a romper o ciclo de isolamento, o ciclo da pobreza. Só conseguimos romper o ciclo da pobreza ajudando as crianças a educarem-se. Quem diz as crianças diz as mães e os pais, não é? Entrando no mundo vital das comunidades educativas, da responsabilidade familiar, da boa vizinhança, dos centros de dia, do desporto, do lazer, do voluntariado. Portanto, há aquela frase que também tem origem da anglo-saxónica, que é: para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. Cada vez mais nós nos esquecemos disto e cada vez mais a criança é educada pelos paizinhos, a dita família nuclear, quando tínhamos que ser todos nós a sentir essa responsabilidade. Eu tenho alguns alunos que tentam ir ajudar as crianças de famílias, não é carenciadas, dizemos isto, mas é pessoas que nem sequer sabem ajudar os filhos a ter um caderno limpo, porque não lhes sabem dizer que antes de ir fazer os deveres, como se dizia de antes, têm que lavar as mãos. E, portanto, uma criança que na primeira classe não é ajudada a ter o caderno sem estar todo nojento, borrado, e que nós sabemos que os nossos próprios filhos apagavam aquilo e rompiam, os nossos próprios filhos, que não eram filhos de famílias carenciadas, apagavam até romper o caderno, e quando rompem o caderno já não conseguem ter o gosto de aprender a escrever. Portanto, ajudar uma criança a ter um caderno limpo é ajudar uma criança a entrar na universidade. E não perceber que isto é uma coisa que qualquer pessoa pode ajudar outra a fazer, pronto, não sei. Acabo com uma frase do Joseph Ratzinger, na Introdução ao Cristianismo, que diz assim: a fé cristã não é um olhar para o passado. Eu gosto de dizer esta frase por causa da família. A família nunca está a olhar para o passado, estamos todos a olhar para o futuro. E ele diz: a fé cristã é sobretudo um olhar dirigido para o futuro, a mão estendida da esperança. Muito obrigada pela vossa atenção. Bom, agradecemos imenso a esta participação da professora Rita Lobo Xavier e, de facto, lança-nos aqui desafios enormes para pensarmos como sociedade, como comunidade,
mas entretanto também às vezes encontram-se respostas e criamos tentativas, quanto suor provavelmente, mas teríamos aqui Sofia Marques, vou apresentá-la brevemente também. É casada, também mãe de 4 filhos, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduou-se em Proteção de Menores na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É advogada, especializada com serviço na área da infância e juventude desde 2003. É associada fundadora da Associação Candeia, onde é animadora, foi presidente e é membro atual da direção, em representação do projeto Amigos para a Vida. Desde 2014, o seu trabalho de advocacia, com a missão de criar e consolidar o projeto Amigos para a Vida, com a missão de apoiar crianças acolhidas em instituições e suas famílias. Para além da doutora Sofia Marques, também está connosco um casal, a Ana Vidal e Francisco Caldeira, que também irão contar a sua experiência como família neste âmbito deste desafio lançado ao conhecer os Amigos para a Vida. Portanto, são casados há 14 anos, têm 3 filhos. A Ana é assistente social na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desde 2003. Trabalhou na área dos sem-abrigo, no apoio domiciliário e presentemente trabalha no acolhimento social. O Francisco é engenheiro agrícola. Trabalhou no CSA, ou seja, Agência Europeia do Azeite, e no IFAP, Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas. Boa tarde a todos. Eu venho essencialmente contar uma história de um projeto que nasceu recentemente, mas que é fruto de sementes que foram lançadas à terra há muitos anos. Então, em 1991, houve um grupo de amigos que decidiu, a pedido de uma instituição de acolhimento, agora uma casa de acolhimento, fazer umas atividades num campo de férias com as crianças que lá estavam acolhidas. Uma dessas pessoas é a Joana, que está aqui, que me veio acompanhar a Viseu, e que é uma das fundadoras daquilo que se tornou em 2004 uma associação que é a Candeia. E este grupo de amigos decidiu fazer um campo de férias para crianças que viviam numa instituição de acolhimento e cedo perceberam que não chegava uma simples semana de animação de campo de férias e que era preciso, terminado o campo de férias, continuar presente na vida daqueles miúdos que tinham animado. E essa pequena semente chegou aos dias de hoje. A Candeia é uma IPSS, tem estatuto de IPSS desde 2009 e tem atualmente um grupo de animadores jovens, todos voluntários, sobretudo jovens universitários e nos primeiros inícios das suas vidas profissionais, que animam regularmente nos campos de férias no verão e depois ao longo do ano letivo crianças e jovens que vivem acolhidos nas instituições. Eu fui animadora desses campos de férias também durante bastantes anos, desde 1998, até ao dia em que achei que já estava a ficar com dores de costas para dormir nas tendas. E já casada, eu e o meu marido pensámos que fazia sentido podermos continuar a ser voluntários e ser Candeia numa relação já não de grupo, mas como aquilo que se chama vulgarmente de uma família amiga. Era um conceito que nós conhecíamos e aquilo que nos fazia sentido, sobretudo, era o podermos estabelecer uma relação com alguém mais próximo que pudesse ter essa nossa disponibilidade. Ainda não sabíamos muito bem o que é que isso era. Eu, desde 2001, que já tinha trabalhado numa comissão de proteção de crianças e jovens em Lisboa e casámos em 2005 e em 2006 foi quando, por acaso, decidimos ir ao teatro, um teatro que estava no Tivoli que se chamava Amigos para Sempre, e decidimos ir à instituição, que era as Florinhas da Rua, buscar os meninos que lá estavam para irem connosco ao teatro.
E destes acasos, que não há casos, certamente, não é? Acabou por surgir uma relação de amizade com duas meninas, de quem nós, há 11 anos, somos padrinhos de batismo. Essas meninas, um ano depois, voltaram para casa, foram reintegradas junto da sua mãe, e onde viviam outros irmãos, e por isso a relação que mantiveram connosco ao longo destes anos todos foi uma relação de amizade, e são nossas afilhadas. Posteriormente, nós tivemos os nossos filhos, que são 4, e ao longo destes anos todos pudemos proporcionar-lhes aquilo que sempre teve ao nosso alcance, não só aquilo que era mais ou menos programado de apoiar em termos de saúde e em termos de educação, mas depois tudo aquilo que não era programado e que foi a vivência que elas tiveram da experiência de estarem na nossa vida familiar e aquilo que nós e os nossos filhos, aquilo que foi para nós o gosto e o que é a alegria ainda hoje, todos os dias, de sentirmos que estas duas meninas são parte da nossa vida e da nossa família. E por sentirmos desta alegria traz sempre algum dissabor e nós sentíamos frustrados por não conseguirmos dar apoio aos outros 2 irmãos, e eram só mais 2. E sentíamos que nós não conseguíamos chegar a todas as crianças que precisavam e que claramente não era a nossa missão acolher todos os filhos daquela senhora, da mãe destas nossas afilhadas, mas era a nossa missão contagiarmos outras famílias para que aquilo que nós fazíamos e que tínhamos essa experiência que podíamos passar e transmitir a outros, pudesse passar a outras famílias e que pudessem fazer isso. E, de facto, no seio da Candeia, muitos animadores, não tantos quanto desejávamos, porque os animadores são jovens voluntários e, portanto, a motivação deles quando vão animar campos de férias é darem o seu tempo no verão e, portanto, são jovens e não são família, mas aconteceu alguns animadores acabarem por levar alguns miúdos para as suas casas e daí, desse contacto, se gerar algum tipo de apoio por parte da sua família. E nós dizíamos muitas vezes, e quando começámos este projeto, dizíamos muitas vezes que nós conhecíamos os miúdos porque os animávamos nos campos de férias e depois de os conhecermos, nós não tínhamos qualquer receio em levar para a nossa casa qualquer miúdo de qualquer idade, tamanho, cor, feitio, porque depois da relação estabelecida, qualquer uma daquelas crianças era uma criança com quem nós tínhamos uma ligação. E, portanto, eu durante os meus anos de Candeia animadora, acabaram por ir até passar o Natal à minha casa, à casa da minha família, as crianças que precisavam, e eles sabiam que não vinham viver para a minha casa, porque sabiam que eu era animadora da Candeia e depois do Natal eu estava nas atividades seguintes. E vinha passar o Natal connosco, ou as férias, ou o fim de semana, quem precisava, porque nessa altura eu estava como jovem. Então nós, aquilo que nos apercebemos foi que, tal como os primeiros animadores sentiram que não bastava o campo de férias, era preciso continuar, até fruto da nossa experiência pessoal e também experiência profissional nesta área, também sentimos que chegou a hora em que nos é pedido mais, em que não chega a ficar à espera destes encontros fortuitos e ficar à espera só destes momentos de animação, que nós precisamos e temos conhecimento e responsabilidade de entrar nas histórias de vida destes miúdos e de perceber o que é que eles precisam. E há cerca de 8.000 crianças que vivem acolhidos em instituições, nem todos estão no momento de serem preparados, não estão preparados, nem todos estão no momento certo para que lhes seja apresentado e que sejam envolvidos numa relação com uma família de fora. Mas há muitos que estão. E há muitas crianças, e eu acredito que a maioria são crianças que vêm de famílias de origem com dificuldades, que são dificuldades sérias, e a própria família de origem, muitas vezes, as próprias mães e pais já foram crianças acolhidas e que têm muito pouca rede social e pouca rede familiar de suporte. E quando nós lhes proporcionamos amigos, e quando nós lhes proporcionamos, e que não precisava de ser uma família amiga, se calhar podiam ter 2 ou 3, quando lhes proporcionamos mais amigos, aquilo que nós lhes estamos a dar é rede.
é fazer com que estes miúdos, quando crescem, muitas vezes, quando passam longos anos acolhidos nas instituições, quando chegam à adolescência, fase adulta e se autonomizam, se eles não tiverem mais ninguém com quem possam estar e viver, eles vão acabar por voltar à família de origem, de onde foram retirados anos antes, com o acréscimo, com a dificuldade acrescida de que, ao longo destes anos, eles também foram perdendo relação com a família de origem. E foram crescendo em ambientes coletivos que, por mais que se tentem assemelhar a um ambiente familiar, não são uma família e, portanto, não lhes permite lhes trazer as vivências que acreditamos que são importantes para a estruturação e para o desenvolvimento de qualquer criança. Nós, com este projeto, que se chama Amigos para a Vida, tínhamos um propósito inicial que rapidamente nos mostrou qual é que devia ser a missão do projeto. O propósito inicial era muito baseado com esta experiência e era, de facto, de nós proporcionarmos relações de amizade a estas crianças. Pensámos muito na questão das famílias biológicas, das famílias de origem, eu prendo depressa, das famílias de origem, e perceber que a taxa de reincidência institucional, ou seja, de crianças que são reintegradas após um acolhimento residencial, que voltam para casa e que depois voltam ao sistema de acolhimento, é muito grande, e percebemos que se estas crianças, durante os anos de acolhimento, se tiverem uma rede de apoio, amigos, uma família amiga, que mantenha com ela alguma relação, quando essa criança vai para casa, de regresso a uma reintegração na família, esta família amiga continua a ser amiga, se criou uma relação de amizade, continua a ser família amiga daquela criança e a dar um apoio no ambiente familiar e junto da família de origem. E muitas vezes, assim, eu vejo no agregado das nossas afilhadas, que é um agregado difícil, com fragilidades sociais, que se houvesse algum momento em que aquelas crianças precisassem de voltar ao sistema, evidentemente que as nossas afilhadas não voltavam, nunca voltariam a ser acolhidas. Pronto, não voltavam elas nem os irmãos, como é evidente, para mal de... não sei como é que nós nos íamos fazer, mas a verdade é que depois de nós estarmos implicados e sermos responsáveis também por aquela família, há certas coisas que nós sabemos que não vão acontecer. Como a Joana, que também, para além de ser fundadora da Candeia, foi a animadora da Candeia, esteve na origem deste projeto, é psicóloga e é família de Amigos para a Vida, dá apoio a uma criança que foi reintegrada junto à sua família biológica, uma família, esta reintegração ocorreu há cerca de 1 ano, ainda é um período frágil, mas temos a certeza que se alguma coisa acontecesse, que esta menina não voltaria ao sistema de acolhimento onde viveu toda a vida, desde bebê até ser reintegrada na família. E, portanto, estas certezas dão-nos esperança e trazem-nos imensa alegria. O que é que nós transmitimos aos voluntários? A nossa missão é contagiar famílias para se envolverem nesta missão de dar apoio a crianças que vivem acolhidas em instituição, em acolhimento residencial, e, por outro lado, sensibilizar as casas de acolhimento, os tribunais, os decisores, para a importância de sinalizarem e construírem rede com as famílias, com a comunidade, o mais cedo possível. Nós sentimos que conseguimos, felizmente, e se o projeto acabasse já tinha valido a pena, mas conseguimos, às vezes, situações que parece que caem claramente do céu, famílias que aparecem do céu para dar resposta a determinadas crianças, mas chegam ao projeto com as situações em fim de linha, os mais difíceis, aquelas crianças que têm problemas de saúde e que estão há anos à espera de uma família adotiva e não têm, aquelas crianças que estão acolhidas desde sempre e ao fim de 10 anos se percebeu que não vão voltar tão cedo à família biológica, mas já estão numa idade em que já não vão ser adotáveis, mesmo que se pretendessem em termos de projeto. E, portanto, então temos que encontrar aqui uma solução para crianças que já estão acolhidas há imenso tempo. E a nossa sensibilização, e que passa por também agora pôr sementinhas em várias pessoas, é transmitir a importância de cedo, às vezes pode ainda não estar definido qual é que é o projeto. Se o projeto for reintegração familiar, a família, temos muitas famílias disponíveis para dar apoio e construir relação enquanto a criança está acolhida na instituição, transferindo essa relação para o ambiente familiar quando a criança vai para casa. Mas há crianças que sabemos que isso depois demora, ou que está a demorar tanto,
que se prevê que isto não vai ser possível em tempo útil. Então precisamos, para evitar que a criança... e precisamos dos ditos padrinhos civis que a professora Rita falava, do apadrinhamento civil, que no fundo acaba por ser a oportunidade que uma criança que está em acolhimento residencial tem de sair mais cedo do acolhimento residencial do que sairia se continuasse mais anos à espera. Por outro lado, é a oportunidade que a criança tem de mais cedo e em tenra idade conseguir viver o que é a experiência. Não é só saber o que é uma família, é viver em família. E por outro lado, e muito importante, e o mais importante talvez, é os padrinhos civis serem a oportunidade para a criança e para a família de origem da manutenção destes laços. Porque o apadrinhamento civil é isto mesmo, é esse que diferencia da adoção. O papel dos padrinhos é um papel complementar, embora exerçam esse papel no dia-a-dia, porque exercem as responsabilidades parentais, acolhem a criança no seu agregado familiar, transferem para a escola onde estão os seus filhos, quando há filhos. Mas, sabendo que para aquela criança é importante a manutenção dos laços com a sua família biológica, a sua missão é essa, é de acolher a criança, promovendo e permitindo e promovendo que os laços com a família de origem se mantenham. E temos sinalizados ao projeto também outras situações, os acolhimentos temporários, mesmo as situações de adoção, mas são aquelas situações para as quais o sistema não tem resposta. Se o sistema de segurança social, em Lisboa, Santa Casa da Misericórdia, conseguir dar resposta a estas necessidades de acolhimento temporário e às necessidades de adoção de famílias adotivas, então nós ficamos... o nosso projeto não serve para isso, encaminhamos, orientamos, informamos e ajudamos as famílias a fazerem o caminho que pretendem. Estamos sim disponíveis para receber a sinalização e sabermos e trazermos no coração todas as crianças que precisam de uma resposta, porque quanto mais pessoas souberem das necessidades das várias crianças, mais antenas estão alerta e mais é possível nós encontrarmos uma resposta para determinada criança. Nós não acreditamos que o sistema, tal qual que está desenhado, tenha as respostas suficientes para as necessidades que as crianças em acolhimento residencial têm. E, portanto, nós temos que ser criativos, temos que nos chegar à frente e temos que, com imensa responsabilidade e com imenso amor, contagiar e pegar nas famílias que têm essa motivação, que é a disponibilidade para se desinstalar, porque isto implica muito, e a Ana e o Francisco vão também testemunhar isso, em prol daquilo que é uma relação. E no início as famílias não sabem o que é isto de se envolver com uma criança, não sabem porque só conhecem a adoção, e mal, e muitas vezes não sabem o que é que isso implica e não estão preparadas para o impacto que é, de repente, numa semana, termos um desconhecido com quem nós é suposto termos uma ligação de filiação na nossa casa, e as famílias não sabem o que isso é e têm uma motivação que é só baseada no projeto de vida de eu estou disponível ou não para que a criança, se precisar, venha integrar o meu agregado familiar. E baseada também nas características da criança. Pelo meu agregado familiar é mais fácil para nós, uma criança mais nova, mais fácil irmãos, estamos sensíveis para a família biológica. É com base nestes sinais muito externos e que são aquilo que a representação que as famílias têm também da sua capacidade e disponibilidade, que iniciam nesta missão. Só depois, quando a relação está estabelecida, é que vemos esse apoio real acontecer, que é, nós depois da relação com a criança, estamos disponíveis para tudo aquilo que a criança precisar. E se inicialmente, e temos famílias com essa experiência, que inicialmente nem estavam muito disponíveis para terem uma grande ligação à família biológica, a partir do momento em que se relacionam com a criança e percebem que a criança precisa daquilo, a família passa a estar disponível e tudo passa a fazer sentido. Muito obrigado. Ana. Posso? Sim, Francisco e Ana. Então podemos ter alguma esperança? Podemos ter esperança, podemos. E acho que com esta história
que nós fomos contagiados. Estão a ver, não é? E de facto as coisas passaram-se muito como a Sofia estava a contar agora. Nós tivemos conhecimento deste projeto por acaso. Inicialmente entramos no projeto apenas para ser amigos, fim de semana, ir buscá-lo a uma instituição, uma criança, que depois foi evoluindo, foi dando passos, e neste momento o Valdir, que é a criança em causa, vive connosco. Eu próprio era muito cético nesta questão de haver uma relação com a família de origem, porque nós temos este mito, quem são eles, será que põe em causa a segurança da minha própria família ou não, e portanto isto teve que ser tudo desmistificado, e o que é facto é que hoje em dia, e a Ana depois irá debruçar-se mais sobre isso, para nós isso foi de facto um mito, e as coisas fizeram o seu caminho. Aqui convidaram-nos mais para dar o nosso, eu diria, este testemunho e nossa experiência, porque nós estamos a aprender, todos os dias aprendendo, isto é um caminho que se vai aprendendo todos os dias e que não há mapas, não há mapas para isto, não há um caminho certo, vão-nos orientando. Nós costumamos dizer que a Candeia e a Mimar, que no caso a Mimar era a instituição do qual estava, são os nossos GPS. Nós vamos perguntando, volta e meia, e eles vão-nos dando assim as orientações para nos guiar, porque de facto precisamos de ajuda, porque todos os dias aparecem-nos situações com as quais nós não estamos preparados, porque não se pode estar preparado. Eu também não estava preparado para muitas situações que aconteceram quando foi com os meus próprios filhos, e portanto há sempre coisas que acontecem e que nós temos que pedir ajuda a alguém, e neste caso de facto temos tido um apoio enorme tanto da Candeia como da Mimar, mesmo da CPCJ, que nos tem ajudado nesse percurso. Quando nós entramos neste processo, mesmo como no Amigos para a Vida e mesmo só para fim de semana, isto é uma decisão que a pessoa vai com a melhor das intenções, a parte toda emotiva, e vou ajudar, e vou fazer, e é ótimo, não sei o quê, e muito pouco racional, não é? E temos depois ali a ajuda da Sofia e da Candeia, que de facto nos põe alguns travões e nos explica de facto como é que é a realidade, e pôr algum racional nesta questão emotiva, porque é fácil, a pessoa ajudar, todos queremos, não é? E é bom que se perceba que quando estamos a ajudar, depois há de haver coisas que vão acontecer que nos podem, que se não há uma parte racional que nos prepare para isso, depois a ajuda pode virar uma frustração incrível, tanto para nós como para a criança, e de facto as coisas correram muito bem. Foi um processo que até foi mais rápido do que nós estávamos à espera, mas que foi fazendo o seu percurso naturalmente, sem grande pressão. Eu costumo dizer que, porque tenho alguns amigos meus que depois conviveram perto desta situação, obviamente, porque estamos com eles e eles perguntam-nos, e há várias dúvidas sobre isto, e se tu não te importas um dia, se ele sair de tua casa e como é que é. Eu sou um bocado pragmático, ainda bem, e nessas coisas, e também aprendi com a tal das reuniões que tivemos com a Candeia, na altura o foco aqui, nós estamos a ajudar uma criança, ponto. Foi esse o meu foco, é esse o nosso foco. Obviamente depois criam-se relações, criam-se amizades, não é? E obviamente, como a Sofia estava a dizer, e muito bem, eu a única certeza que tenho é que um dia que ele volte para a mãe, porque o Valdir dá-se muito bem com a mãe, tem uma relação ótima com a mãe, e um dia que ele volte para a mãe, a nossa certeza é que ele nunca voltará à instituição. Basicamente é isto, ou seja, nós seremos sempre ali uma rede que ele terá e que saberá que a tem. Se ele for para a mãe, ótimo, é porque sente bem na mãe, então nós fizemos o nosso trabalho
enquanto nos foi pedido esse trabalho. E interessa-me fazê-lo bem enquanto ele está connosco. Eu costumo dizer que eu não estou a tirar o Valdir também, não é? Eu tirei da instituição. Ele não estava com a mãe, ele estava com a instituição. E, portanto, nós tirámos da instituição. Se for, e não cabe a mim julgar porque é que ele estava na instituição, alguém, bem ou mal, não sei, disse que ele tinha que estar na instituição. E, portanto, o nosso caminho foi, o nosso objetivo foi tirá-lo dessa instituição. Que era uma ótima instituição, mas, como a Sofia diz, não é uma família. E é esse o objetivo que nos move e que nos levou a fazer este caminho. Obviamente que isto implica uma série de relações novas que aconteceram, as relações nossas com o Valdir, as relações dos meus filhos com o Valdir, as relações nossas com a família do Valdir, e que têm que ser geridas, e a Ana debruçar-se-á mais sobre esse assunto. Cabe-me a mim, não é só, e para terminar, porque não vale a pena alongar muito, cabe-me a mim, isto não é só, eu não estou só a fazer bem ao Valdir, não é? Eu seria hipócrita se dissesse que isto não está a fazer bem nenhum a mim. Não, isto está-nos a fazer, eu sou católico, não é? E, portanto, acredito que Jesus, quando veio, veio-nos mostrar vários caminhos e dizer o que é que seria ser um ser perfeito, não é? E nós não conseguimos ser, infelizmente. Mas eu tenho a ideia que este meu pequenino gesto, de alguma forma, estou a ir dentro desse encontro. Tenho pena de não ter 10 mil gestos destes, mas é o que é, sou humano, não é? Não sou Jesus, não era Jesus, portanto, acho que me cabe a mim, e portanto isto faz-me sentir bem como católico, faz-me sentir bem como pessoa, e portanto, seria hipócrita se eu dissesse que isto é só um bem para o Valdir. Isto é um bem para o Valdir, espero eu, e está a ser um bem enorme para mim enquanto pessoa. E agora deixaria a Ana com a parte difícil das relações, ao fácil. Boa tarde. Eu vou falar então aqui da parte da relação, da nossa relação com a família do Valdir. Eu vou começar por dizer, nós quando integramos este projeto não queríamos de todo relação, era uma das condições que nós tínhamos posto, era que não queríamos relação com a família natural. Porquê? Porque eu sou assistente social e a nossa relação com as famílias não são fáceis. E pela minha experiência profissional não queria de todo essa relação com a família, porque não acreditava que fosse possível termos uma boa relação com a família, por todas as diferenças objetivas que existem, culturais, de educação, de projetos de vida, e pronto, e por uma série de razões que eu acreditava que não fosse possível, até pela própria segurança dos meus filhos, porque achava que podia pôr em risco a segurança dos meus filhos e considerava que não tinha direito em pôr a segurança deles em risco, porque eles não tinham escolhido este projeto. Só para terem ideia, um tem 12, outro tem 9 e outro tem 7. Portanto, ainda não estão bem em idade de poder terem decisões muito conscientes. Pronto, integramos este projeto em maio de 2016, se não me engano, correu muito bem. Na altura não se previa termos relação com a família, portanto estávamos todos muito bem, e em determinada altura a mãe do Valdir estava doente. Eu não sei se bem ou mal acreditava que a senhora não ia sobreviver à doença dela, e sobreviveu, e portanto obrigou-nos a repensar aqui todo o projeto. Começámos com contactos pontuais, a mimar, que eu acho que nos ajudou muito, porque há que dizer isto também, a mimar foi na altura, assim como a Candeia, um grande suporte nestas nossas decisões todas, estavam permanentemente disponíveis para nos esclarecer e foram de facto importantes em todo este percurso. A Mimar pediu-nos na altura para irmos com o Valdir visitar a mãe 15 em 15 dias ao hospital. Nós somos de Lisboa, portanto íamos a Sintra.
Nós aceitámos nessa fase, íamos pôr o Valdir à mãe lá no hospital em Sintra, estava numa unidade de cuidados continuados. Enquanto ele via a mãe, nós aproveitávamos e fazíamos as compras de supermercado, que havia ali uma série de supermercados. A mãe, há que dizer, desde sempre muito educada, muito simpática. Nessa fase em que estava internada, muito agradecida também à nossa disponibilidade. Pronto. E então passou este primeiro contacto com a mãe. Numa segunda fase, é a alta hospitalar da mãe, a mãe vai para casa e tudo altera, e portanto os próprios projetos tanto da mãe como do Valdir alteram. A mãe achava que o Valdir ia para casa e o Valdir também achava que ia para casa. Não foi assim que as coisas se passaram e pronto, e o Valdir está a viver connosco num modelo que eu equiparo muito pais divorciados. Está connosco durante a semana e vai aos fins de semana à casa da mãe. Tem ido 15 em 15 dias. Por acaso tem ido mais, porque nós, quando há situações como esta, por exemplo, estávamos aqui em Viseu, os nossos filhos vão para os avós e não faz sentido o Valdir ir para os avós quando tem uma mãe, nem ele quer, e a mãe está disponível. A relação com a mãe, como é que eu ia dizer? Eu há bocado estava aqui a explicar, eu não quero passar aqui a ideia que isto é tudo muito espetacular, porque não é. É muito difícil, teve momentos, o balanço é muito positivo, mas claro que teve momentos críticos, não é? A mãe teve, assim, algumas situações em que o comportamento foi menos adequado, mas tem uma coisa boa, que é, depois de ter aqueles momentos de crise, no dia a seguir consegue-se conversar com ela e ela é receptiva e pronto, e acaba por aceitar que não pode falar como ela quer, não é? Que tem que haver aqui uma relação principalmente de respeito mútuo e penso que tem funcionado. Esses momentos positivos foram pontuais, como estava a dizer, nesses momentos às vezes é chato, arreliamos ali um bocadinho, mas de facto têm sido ultrapassáveis. Hoje em dia, só aqui para ver também se não perco, a relação do Valdir com os nossos filhos inicialmente foi boa, inicialmente mesmo no início do projeto, depois os nossos filhos acabaram por não aceitar, puseram ali alguns obstáculos. Esses momentos para nós eu acho que até foram os mais difíceis do que a própria relação com a mãe. Eu acho que a relação com a mãe foi de facto muito fácil. Mas hoje em dia nós sempre a conversar com os miúdos, porque os miúdos, não sei se têm essa impressão, mas eu acho que nem sempre são muito simpáticos, não é? E quando as coisas não corriam muito bem, a pergunta sempre era ao Valdir: mas porquê que não vais para a tua mãe? Sai daqui e vai para a tua mãe. Pronto, e nós sempre a explicar que ele não ia para a mãe, não era porque ele não quisesse, porque ele de facto, se dessem a escolher, não era connosco que estava, era com a mãe dele. E pronto, hoje em dia acho que eles têm discussões como todos os irmãos têm, não é? É verdade que o Valdir às vezes fica ali mais exposto, não vou dizer o contrário, quando eles decidem reunir, mais vezes fica o Valdir de fora, mas as crianças também têm uma capacidade de ultrapassar os problemas, eu acho que uma capacidade maior que a nossa, não é? Portanto, isso tem sido ultrapassado e parece-me que ele está muito bem, até porque houve sinais físicos também que ele não voltou, problemas que ele tinha, que ele não voltou a ter. E, portanto, hoje em dia, para terminar também, que parece-me que o tempo deve estar a terminar, o Valdir está connosco, nós mantemos relação com a mãe mantém-se muito simpática, sempre muito disponível, é muito educada e essa parte parece-me que é muito importante. E pronto, e neste momento as coisas estão assim, vamos ver o futuro. Muito obrigada.
sei se para ajudar o próximo momento que podemos ter de diálogo, se a professora Rita poderia sucintamente falar das possibilidades legais e institucionais que existem e que são oferecidas às famílias para poderem ajudar as crianças que estão institucionalizadas. Falou da figura do apadrinhamento, só para que muitos de nós possamos começar a ouvir esses conceitos, essas realidades. Em 2 ou 3 pinceladas, não sei se é possível, não sei se é oportuno. Não. Bom. Há o outro, sim. Não, eu posso falar do apadrinhamento civil. Antes havia uma adoção plena e adoção estrita, e acabou a adoção estrita, mas existe esta figura do apadrinhamento civil. Foi esta palavra, foi buscada aos padrinhos, que existiam os padrinhos de batismo, e é para manter e para possibilitar que as pessoas se mantenham e exerçam as responsabilidades parentais. Não é preciso ser duas pessoas, pode ser só um padrinho, ou madrinha, se quiser. Isso é o apadrinhamento. É uma relação parafamiliar, sujeita a registro, com responsabilidades, e mantém também o vínculo familiar com a família de origem. Mas eu queria fazer uma pergunta, que era na nossa lei, quem faz este acolhimento familiar, que isto também é também está previsto na lei, famílias de acolhimento, apoio junto de pessoa idónea, portanto, tudo isto existe na lei. Estas medidas são medidas de promoção e proteção dos direitos da criança. Portanto, existe uma regra que é, portanto, toda a gente conhece, o interesse superior da criança, que é o critério geral na aplicação das medidas. Que é o interesse superior, quer dizer que é o interesse superior a todos os outros envolvidos. Depois, a prevalência da família e a medida menor. Portanto, deve-se começar por uma medida menor até à medida maior, que é a medida de confiança com vista à futura adoção, que essa medida de confiança com a futura adoção é que corta o laço jurídico com a família de origem. Eu não digo família biológica. Porquê? Porque passou a dizer-se que família biológica não vale nada, é só por isso. Passou-se a dizer que família biológica é uma relação que não existe nada, para dizer que a família afetiva é que é. É só por isso. Mas eu não gosto de secultar as duas coisas. Normalmente, para dizer família biológica são más, péssimas, maltratam, etc. E a família afetiva é que é. Não. Normalmente a família de origem é afetiva. O que é normal é que as famílias funcionem bem, senão é a desgraça mais completa. Isso é o que é o mais frequente. Agora, o que é mais visível e o que aparece mais nas paragonas são as que não funcionam, e isso é que dão as manchetes dos jornais. O que seria da nossa sociedade se as famílias não continuassem a funcionar como efetivamente funcionam, e até funcionam tão bem que até ajudam as outras. Bom, mas a pergunta... Vocês vão para casa chorar de comoção por haver pessoas tão fantásticas como vocês. Mas o que está na lei é que as famílias de acolhimento não podem adotar. Isso não é família de acolhimento. O que é? Explico. Bem, então, se calhar posso também ajudar a que quem nos está a ouvir perceba quais são os vários tipos de apoios possíveis. E os tipos de apoios possíveis começam na necessidade da criança. Então, se nós olharmos para as crianças acolhidas em instituição, em acolhimento residencial, há crianças que precisam de ser acolhidas temporariamente, sobretudo para evitar que entrem em acolhimento residencial. E para isso existe o acolhimento familiar, são as famílias de acolhimento. Essas famílias de acolhimento são necessariamente temporárias, e uma criança que precisa desse acolhimento temporário, das duas uma, ou já há um consentimento para a adoção e vai ser muito rápido
é só estar acolhida até que seja identificada muito rápido, como quem diz, nada disto é muito rápido, mas é a situação mais rápida. Já há um consentimento para a adoção, a criança vai ser encaminhada para a adoção, está em família precisamente para se evitar que esteja em acolhimento residencial, onde é tratada e cuidada por vários cuidadores, o que está cientificamente demonstrado que traz aqui um compromisso grande a nível de vínculo e de capacidade de vinculação. Aí são situações mais rápidas, mas há situações em que ainda existe a possibilidade de regresso à família e, portanto, a família de origem está a ser trabalhada nas suas dificuldades para que a criança possa voltar para casa. Há situações em que o diagnóstico ainda vai ser feito. Ainda não sabemos sequer se depois vamos ter uma criança com projeto de adoção ou uma criança com projeto de reintegração familiar. E quando chegarmos a esse dia dessa definição, então, se for rápido e houver consentimento para a adoção, pode ser rápido, mas e se os pais não concordam e recorrem? Podemos ter anos pela frente, não é? Mas se no final desse diagnóstico se perceber que há uma possibilidade de reintegração familiar, então pode outra vez ser mais depressa. E nesses casos, o acolhimento que era temporário, ninguém impede que este apoio se possa manter. Só no caso de haver um encaminhamento para a adoção é que a lei protege a família adotiva e lhe permite a quebra desses vínculos, embora cada vez mais, e mesmo na alteração da lei, se fala no privilegiar das relações que existiam e pela importância que é para a criança poder manter as ligações que tinha, e não haver, para ganhar um pai e uma mãe, perder tudo o que tinha e poder haver aqui uma soma de ganhos. Isso é o maior desafio. Mas também há a possibilidade de haver uma necessidade de acolhimento temporário de um jovem, por exemplo, até à sua autonomização. Se tiver uma determinada idade que é retirado por alguma situação de violência, neste momento vai parar a vagas de emergência em centros de acolhimento. Se houvesse uma bolsa maior de famílias que pudesse acolher temporariamente estes jovens, claro que se calhar eles só saem quando se autonomizarem. Pronto, e portanto, mesmo o acolhimento temporário, que é temporário, vai ter uma maior ou menor duração consoante a situação da criança concreta. Fora destas situações, e quando as crianças já estão em acolhimento residencial, os técnicos, aquilo que procuram é perceber como é que esta criança vai sair daqui o mais depressa possível. E a primeira hipótese sempre é o trabalho para regresso à família. Essa é a primeira hipótese, que é as típicas famílias amigas, que dão apoio mais de fim de semana e de férias em regime de voluntariado. O regime jurídico é o regime do voluntariado. As famílias, quando a Ana e o Francisco começaram a dar apoio ao Valdir, aos fins de semana e férias, eram voluntários da Candeia e da MIMAR, que era a associação onde a criança estava. Entregaram o registro criminal, que é obrigatório, o voluntariado com crianças exige a apresentação do registro criminal na instituição, com cópia a nós, e portanto eles são voluntários. E é quem exerce as responsabilidades e quem é a instituição, que, tal como escolheu a escola, tem voluntários que dão apoio ao estudo, tem cuidadores e técnicos que trabalham o projeto de vida e cuidam da criança e levam ao médico, entenderam que era importante para aquela criança, ao fim de semana, poder ter uns amigos com quem sai. São voluntários, como muitas vezes têm outros voluntários na casa. Ao longo de todo este processo, sempre as equipas, neste caso foi uma comissão de proteção, mas noutros casos que temos a equipa de assessoria ao tribunal, os procuradores,